Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo da Parashá Itró e com a narrativa dos 10 Aseret Dibrot, os 10 enunciados, ou como popularmente chamados os 10 mandamentos. No dia de hoje eu quero dar atenção especial ao sétimo desses mandamentos que nos diz: não cometerás adultério. Essa é uma transgressão muito grave da Torá, um pecado muito grave contra as leis divinas, que obviamente é severamente punido por Deus. Aí você vai perguntar, mas os outros 9 não são? É claro que são. Hashem pune todo aquele que transgride contra a Torá. Mas a própria Torá nos ensina que Hashem é muito menos paciente, é muito menos misericordioso com todos aqueles que promovem moralidade no mundo. Mas a pergunta seguinte é óbvia: por que é tão grave? Por que o adultério é tão grave? Principalmente quando nós tomamos como parâmetro o fato de que na grande maioria das sociedades seculares, como é o caso do Brasil e também de Israel, o adultério já não é classificado mais como crime. Mas apesar disso, pela lei judaica ele é punido com a morte. E Moshe Rabbeinu, em nome de Hashem, diz ao nosso povo: não sejam adúlteros, ou sejam amigos ou sócios de adúlteros, para que vossos filhos não aprendam a ser adúlteros. Dentre o conjunto das 613 mitzvot, uma delas nos diz que nós não devemos manter amizade, portanto devemos manter a distância de todos aqueles que são grosseiros e, sobretudo, indecentes. Mas a pergunta prossegue: por que o adultério é tão sério? Por que é tão grave? Quando Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai, ele trazia com ele um conjunto de 2 tábuas. Na primeira tábua estão descritos os mandamentos que nos falam do relacionamento entre Deus e os homens. E do 6º ao 10º mandamento, na segunda tábua, nós temos os mandamentos que fixam as relações entre os homens e o seu próximo. Hashem poderia ter escolhido outros 10 mandamentos dentre os 613, mas ele escolheu esse. E esses mandamentos eles só podem ter sucesso no mundo se uma premissa for observada. Que premissa? Fidelidade. Quando não há fidelidade, tudo está condenado. Como é possível uma relação entre os homens e Deus? Como é possível uma relação entre o homem e o seu próximo se não existe confiança, se não existe uma segurança, uma estabilidade desse relacionamento, que só é possível quando existe fidelidade? Nachmanides, um dos nossos maiores sábios, descreve esse relacionamento como uma escada de amor. Qual é o primeiro degrau? Quando nós somos capazes de amar a nós mesmos. E quando é que nós subimos o degrau seguinte? Quando nós somos capazes de amar o nosso cônjuge, né? E quando é que nós subimos o degrau seguinte? Quando nós somos capazes de amar a Deus. Mas você não consegue amar a Deus, você não consegue estabelecer um relacionamento amoroso com o Criador se o segundo degrau, ou seja, naquele no qual você mantém uma relação forte com o seu cônjuge, ele é quebrado. O que o adultério faz? Ele destrói justamente esse relacionamento. Se você não é leal à sua esposa, se a sua esposa não é leal a você, o que acontece? Você não pode ser leal com Deus. Não existe fidelidade para com o homem sem haver fidelidade com Deus. E o mesmo acontece em relação a Deus. Não se pode ser fiel a Deus e não ser fiel aos homens. O Midrash Meluchitá nos ensina que o 7º mandamento ele está disposto justamente na mesma posição que o 2º, na primeira tábua. Essas correlações entre o 1º e o 6º, o 2º e o 7º, o 3º, o 8º, o 4º, o 9º, o 5º, o 10º, não é casual, não é acidental, muito pelo contrário. Né? E o que diz o 2º mandamento, que está na mesma posição, mas na outra tábua? Não terá outros deuses diante de mim. Ou seja, se você é adúltero, se você comete adultério, você vai ter outros deuses perante a Kadosh Baruch Hu. A localização dos 2 mandamentos não é acidental, muito pelo contrário, é uma relação perfeita. Se você é desleal com o seu parceiro, você vai ser desleal com Deus. Um outro Midrash nos ensina e também nos lembra que a palavra adultério em hebraico é tinaf. Ela pode ser dividida em 2 partes, tim e af, ou seja, dar raiva. Por quê? Porque é uma ação particularmente repulsiva para Deus, a prática do adultério. Mas você insiste na pergunta, por quê? Por que o adultério é tão grave? Meus amigos, o objetivo da criação é trazer harmonia ao mundo, é trazer shalom bait, paz nos lares. E isso só é possível, essa harmonia só é possível se o homem e a mulher conseguem viver bem. E o adultério, o que ele faz? Elimina esse relacionamento, ele destrói
o próprio processo da criação. Por quê? Porque nós sabemos que todo casamento é conduzido pelo Criador. Hashem escolhe o seu parceiro, a sua parceira, ele opera a divina providência no mundo para unir as pessoas. Todo casamento é abençoado por Deus. E o adúltero, o que ele faz? Ele vai lá e destrói o processo de construção da própria criação. Por isso, Hashem considera tão repulsivo os atos de moralidade e particularmente o adultério. O adultério nos ensina um outro dos nossos sábios, Ibn Ezra. O adultério profana o mandamento que todos nós conhecemos também, amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é que quer ser, né, vítima da traição? Que pessoa gostaria de ser tratada dessa forma? Esse pecado, evidentemente, é um pecado grave, porque ele é um pecado grave contra uma outra pessoa. Não é possível amar ao próximo como a nós mesmos se você comete adultério. E, por fim, eu devo dizer que a estabilidade nos casamentos, né, a força da união matrimonial, é uma característica distintiva do povo judeu. Muitos de vocês vão dizer, não, mas eu conheço judeus que casaram e se separaram. Primeiro é preciso você verificar se ele se casou com uma judia. Mas é verdade também que na diáspora muitos judeus se casaram e se separaram. Mas quando você vem a Israel, você vê que a vida familiar é muito mais estável, que o casamento, né, entre aqueles que de fato vivem a Torá, ele é muito mais forte. Quem comete o adultério viola e ignora justamente essa, que é uma das nossas mais sagradas tradições, meus amigos. Não cometa adultério. Bye!